Olá, gente! Hoje, na verdade, toda vez eu digo isso, né? Vocês já estão ficando cansados de eu dizer, gente, hoje é incrível. Mas não, é porque a gente acredita muito no que a gente faz, né, Paula? A gente busca trazer para vocês coisas que gostaríamos, inclusive, de ter ouvido antes. Exatamente. Sabe? Se a gente pudesse ter estado com algumas pessoas que a gente traz aqui para vocês, mais nova, talvez a gente tivesse ou cometido menos erros ou, de repente, tendo uma vida mais suave, sabe? Então, agir de uma maneira diferente, né? Isso, orientada, bonitinha, assim. Então, a minha dica para o nosso episódio de hoje é que você se ligue se você não precisa dessa orientação. Nós, mulheres, principalmente, a gente quer resolver tudo. A gente quer resolver tudo, a gente sabe de tudo, a gente mentira, não sabe de nada. Então, a gente vai ouvindo os profissionais de cada área, que eu acho que eles, sim, estão aqui para ajudar a gente. E, por falar em profissional de cada área, a gente trouxe dessa vez para falar um pouquinho da vida, da sua família. Vocês sabem que a gente é família demais e, por isso, a gente trouxe para cá Virna Bentes. Ela é orientadora parental. Decorei horrores esse nome para não errar. E aí, ela vai falar sobre a nossa vida, né, Paula? Joga dura aí agora. Virna, bem-vinda. Muito obrigada. É um assunto que, assim, eu fiquei super ansiosa. Minha cola aqui tá gigante, cheia de perguntas. Porque é muito importante a gente aprender a lidar com nossas crianças e nossos adolescentes. A gente está numa época que a correria do dia a dia impede a gente de ter conversas mais profundas, ou que seja ouvir. A gente escuta, a gente não ouve, né? Tipo assim, ao contrário, a gente ouve, mas a gente não escuta. Isso. A gente fala, mas é da boca para fora. É tipo assim, você sabe, dá aquela coisinha ali, você simplesmente bota para fora naquela hora. A teoria é muito prática, né? Mas você realmente não presta atenção no que eles têm a dizer pra gente. E a gente não diz o que deveria ser dito. Eu já tô falando tudo. Não precisa mais fazer podcast, porque ela já a nossa orientadora parental, Paula Monte, já falou tudo. Virna, você está dispensada. Virna, posso ir? Não, Pode. pelo amor de Deus, me conte o que vamos falar hoje. A gente pode falar sobre um mundo de coisas, né? É uma área muito ampla. Quando a gente fala em orientação parental, a gente está falando de relações, não só relações entre pais e filhos, mas isso que a gente vai aprendendo dentro de casa enquanto ser pai, enquanto ser filho, é aprender a ser gente. É se desenvolver enquanto ser humano. Então, é muito importante, né, que a gente tenha uma qualidade na relação, que foi isso que você foi trazendo aí. Olha, a gente ouve, mas a gente não escuta. A gente fala, mas a gente não tem intenção no que a gente está fazendo. A gente tem vivido num tempo, eu acho que a pandemia acentuou muito isso, por conta, né, da invasão da tecnologia na vida da gente de uma forma que eu acho que a gente talvez levasse 10 anos para chegar onde a gente chegou em 2 ou mais. E a gente muitas vezes não se dá conta disso, né? Não, a gente foi invadido pela tecnologia, que nos leva para um lugar que na escola, lá em Portugal, onde eu trabalho, a gente costuma chamar de piloto automático. Tá? E a gente não se dá conta disso, né? Não, a gente aperta o botão. Não tem opção. E vai. E com isso, a gente está empobrecendo demais as relações, que foi outra coisa que você trouxe aí. Então, no momento em que eu não tenho um poder de escuta, né, que eu estou ali com uma criança, com um adolescente, eu estou com meu marido, eu estou com minha mãe, eu estou com a minha amiga. Quantas vezes a gente está, não sei vocês, a gente vai num restaurante e aí a gente está numa mesa, de repente tem sempre alguém que está assim. Tá? Eu ouvi outro dia uma coisa que diz assim, ó, presta atenção quando você pegar o celular na minha frente, porque parece que eu não faço a menor diferença para você. Dia que eu ouvi isso, pense que eu não quero mais saber desse celular, porque se eu sair com você, é porque eu saí com você. Então, isso é uma coisa que a gente, se a gente pudesse, mas eu não acho isso uma coisa fácil, né? Não é fácil, mas é algo que vai demonstrando o quanto a gente está nesse piloto automático sem se auto-observar. Então, o que é que vai acontecendo? Você está ali, mas você não está. Não está presente, né? Você é presença, mas você está presente, mas você não é presença. E isso a gente tem visto muito em relação a crianças de todas as idades. Todas as idades. Isso é um reflexo muito grande da falta
de sentimento de família, que vocês disseram que é tão importante aí no início para vocês duas, que é para mim também. E é isso que a gente busca com esse trabalho. É o quê? Vou usar uma palavra que, inclusive, eu não gosto, mas que é a palavra da moda e que serve muito bem, que é a gente busca empoderar as famílias. A gente trabalha só com pais, só com os adultos, a gente não trabalha com a criança, Sim. porque qual que é o fundo do trabalho? Vamos desenvolver as competências parentais. Todos nós temos essas competências parentais lá que a gente traz de outras experiências da vida. Deixa eu só ilustrar. Nós Vai. estamos falando aqui de uma família onde teria um pai, uma mãe e crianças. Sim. E aí você cuida dos pais, né, do Sim. pai e da mãe, para que eles consigam orientar melhor, para que cada um Isso. fazendo aquilo que lhe é mais fácil, vamos E dizer a gente assim. treinando coisas, vou te dar um exemplo. Sim. Eu tive há mais ou menos 1 ano e meio, fui trabalhar com uma mãe que me chegou com uma questão, e aí vou aqui abrir um parênteses, não existe, e essa questão não é para eu levar, essa questão não é para ser olhada por um profissional. Não existe questão melhor, pior, Todas são questões importantes. grande, pequena. Tudo que traz o incômodo Uhum. significa que precisa Sim. ser olhado. Então, eu recebo uma mãe que estava com uma criança de mais ou menos 3 anos e meio e que essa mãe estava levando 1h30, aproximadamente, para conseguir tirar a criança da escola, conseguir colocar a criança na cadeirinha com o cinto e conseguir sair com o carro. E aí, entramos em sessão e eu digo, bom, então me conta lá, você me disse mais ou menos o que é que está acontecendo, mas repete e vai me dando mais informações. E ela diz, não, porque primeiro eu chego na escola e a minha filha não quer ir embora. E eu disse, bom, então, eu fico lá pelo menos uma meia hora convencendo ela a sair. Depois, quando a gente chega no carro, às vezes ela não quer entrar. Às vezes, depois que ela entra, que é quase todos os dias, ela não quer deixar eu pôr o cinto. Eu digo, então, como é que você faz? Ela, eu espero. E eu, como assim espera? Não, eu espero porque eu li na internet que a gente tem que respeitar o tempo da criança. E aí a gente vai para um lugar, para eu terminar de contar essa história, que é, hoje há muita confusão entre o que é permissividade Exatamente. e o que é respeitar este tempo, né? E o que é o respeito. Então, eu fiz um treinamento de uma competência parental dessa mulher ela era muito permissiva, a gente foi trabalhar a autoridade dela, que não é o autoritarismo, a gente foi trabalhar a Sim. autoridade, Perfeito. porque quando a gente fala de pai e mãe, é aquela história, a gente está dentro de um barco e a gente tem um comandante. Uhum. Perfeito. E estamos aqui há mais tempo, temos mais experiência que as crianças, então alguém precisa conduzi-las. E somos Adorei nós. essa história de É. estamos aqui há mais tempo. Né? Primeiro, não somos mais velhos, né? Não, Agora nós estamos exatamente, aqui é. há Não, mais nós tempo. temos mais experiência. É isso aí. Nós temos perfeito, mais perfeito. experiência. Então, alguém precisa conduzir o barco. E em questões de segurança, a gente não negocia. Uhum. A gente não negocia. E o que é, por exemplo, no caso dessa mãe que eu trouxe aqui? Existe alguma criança andar no carro sem estar na cadeirinha com o seu cinto afivelado? Não. Então, ela fez assim, mas eu vou colocar o cinto à força? Eu digo, sim. É. E ela, como eu vou fazer isso? Eu disse, então vamos lá organizar. Ela, mas eu acho uma agressão muito grande. Eu disse, então vamos trabalhar como fazer isso. De uma maneira que De não uma maneira seja... que não seja agressiva. É. Então, o que foi que eu propus a ela? Você vai chegar com a sua filha no carro e você vai dizer assim, olha, vou chamar de Joana. Claro. Eu ia Olha, falar Joana. Joaninha. Eu ia falar Joaninha. Olha, Joana, porque os meninos lá em Portugal, meu português já é meio esquizofrênico, porque eu falo o português de Portugal. Depois misturado eu quero saber com tudo daqui. isso aí, viu? Depois Então, tá aqui a minha perguntinha. Pronto, os meninos lá são João Maria, que eu tomei essa de Sim. Magda, com que eu me formei, com que eu trabalho, e as meninas são Joana ou Tereza. Sei. Então, a gente entra lá e faz assim, olha, Joana, a gente vai entrar no carro agora e eu vou pôr o seu cinto. Não quero, não pode. Joana, é o seguinte, você vai me ajudar a colocar o cinto ou eu coloco sozinha? Não vou ajudar. Então, licença, eu vou colocar o cinto. Pronto, acabou-se o que poderia se chamar de agressão. Uhum. Uhum. E você vai colocar o cinto. Perfeito, perfeito. Querem outro exemplo? Eu tive uma outra criança, perto de 5 anos, fazendo uma série de infecções, amidalites, bronquites, e precisava tomar antibiótico. E a criança não queria tomar antibiótico.
e já estava numa recidiva, né? Porque aquele, quando você não termina o ciclo do antibiótico direito, aquilo vai e volta. E essa mãe procura a gente quando a criança já está no segundo, entrando no terceiro ciclo do antibiótico, porque não conseguia ficar boa. Ela faz, mas ele não quer tomar o antibiótico. E aí a gente faz assim, bom. Eu acho que eu sou do tempo da pedra lascada. Não, você é do tempo em que tínhamos autoridade, com um pouquinho de autoritarismo. A gente respeitava sim, os que nossos meu pai e pais. minha mãe Era diziam. E eu não diferente. tenho pedaço nenhum tirar de mim, ao contrário, sou grata a Deus. Viria de novo como filha de América e Mário. Sabe assim? Sim, Mas, porque enfim. não dá pra gente deixar eles conduzirem. Sim. Eu falei assim, É ela, isso. mas ele não quer tomar, eu vou colocar força? Sim. É. E se ele cuspir, vai colocar até ele engolir a É. medicação. A criança corre um risco. Ela tem um problema de saúde. Sim. Uhum. Ela pode passar a correr um risco de vida. De vida, claro. Então, É. não dá. Aí a gente tem que ter isso muito claro. Hoje tem uma confusão muito grande com isso, porque... Mas você acha que é questão da culpa? Os pais são muito permissivos para não sentir culpa? É uma versão da história. São muito permissivos para não sentir culpa e podem também ser muito permissivos porque educar dá muito trabalho, gente. Dá. Educar dá muito trabalho e você tem que se comprometer. Cotidiano. E você tem que ter uma coisa que eu brinco que a palavrinha mágica da parentalidade positiva se chama constância. Uhum. Não adianta você fazer de um jeito num Paciência. dia, fazer de outro jeito no outro, porque a criança não vai saber com que ela conta. Uhum. Então, as pessoas não querem se comprometer. Educar dá muito trabalho. É Você muito sabe o que é trabalho. ter que repetir 400, 300 vezes a mesma coisa. E a criança, como ela está numa fase de aprendizagem, de desenvolvimento, a gente tem que E de repetir desafio. mesmo. Claro, E outra esse coisa, ensinar. E de desafio. A criança tem aquela fase que ela quer desafiar. Você fala não, ela vai fazer exatamente o que você falou para não, porque ela quer saber como que você vai reagir. E ela quer experimentar É. mais do que desafiar. A gente vê isso, né, nesse modelo de trabalho com que a gente trabalha na escola, a gente vê como uma forma de experienciar. A criança está descobrindo o mundo. Uhum. Então, ela vai ver até onde a corda estica. Uhum. E aí ela vai. É. E se você diz que não pode, aquilo é muito tentador. Basta a gente pensar na gente. Exatamente, O que não pode é. Basta a gente pensar na gente. O que não pode... Não é? Aguça. Então, a gente tem formas, por exemplo, de, através da comunicação positiva, criando uma forma de se relacionar com as crianças, onde a gente diz o não, mas a gente vai por um caminho que não é o da permissividade, mas que a gente faz que as coisas sejam feitas como elas têm que ser feitas. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente conversando, você deu 2 exemplos aí, e nos 2 exemplos que você deu, você falou da mãe. Uma das coisas que eu estive esse final de semana, inclusive, falando sobre você, sobre esse momento que a gente está tendo aqui hoje, eu conversando com um casal, pais e tal. Ah, mas nós 2 somos muito diferentes, disse ele. Uhum. E então ela fala uma coisa, eu falo outra. Eu fiz a pergunta básica a ele: vocês 2 não conversam para depois você falar? Aí ele disse: não, mas ela pensa diferente de mim. Eu digo... Aí aquilo me chocou. Eu disse: eu vou perguntar à vida o que é, porque assim, as pessoas são diferentes. Sim. Né? Na minha casa, sempre eu procurei conversar com meu marido antes de resolver alguma coisa. Ah, peraí que eu vou pensar um pouco. Vou pensar aqui o que é Sim. que a gente pode fazer. Arthur, você acha o quê? Quando eu chego aqui, é o que Tá ele vai alinhado, dizer ou o que eu vou dizer, é a mesma Sim. coisa, Mas essa entendeu? questão do pai e da mãe acontece muito com casais separados. Não, esses, por exemplo, Não são só casados. Mas Não então, só- mas não deveria ser assim. Eles deveriam, né, ter uma conversa, o mesmo padrão de... mesmo, digamos assim, o mesmo procedimento Exatamente. ajuda. Como é isso? Fale aí um pouquinho Vamos disso pra lá. gente. Adorei essa pergunta, porque eu tenho recebido nos últimos 10 meses, ainda não tem um ano, mas nos últimos 10 meses, eu passei a receber muito mais casais nas minhas sessões de aconselhamento e orientação. Uhum. Eram muito mães, sempre mães. Eu tive 2 pais sozinhos. Uhum. E de 10 meses para cá eu vi um movimento do casal vir. O que é importantíssimo. Exatamente maravilha! para alinhar o Alinhar o discurso. discurso. É isso aí. Perfeito. E a grande questão é exatamente, você trouxe aí, a questão não é a gente ser diferente, porque a gente é. A história de vida da gente é completamente diferente da do Completamente. outro. As experiências que a gente teve na vida são diferentes. E a questão não é ser diferente, é chegar num ponto que seja comum
né, para que a relação da família seja leve e harmônica. Então, assim, eu tenho casais que chegam e a gente faz uma forma de conduzir. Vou contar um segredo que parte deles não me ouçam, que é assim, quando a gente vê que as pessoas são muito diferentes, por exemplo, a gente vai para os pontos comuns, que é assim, olha, qual que é independente do que você pensa, qual que é o grande objetivo? É que os filhos sejam pessoas felizes, bem resolvidas, que saibam se colocar. Correto? Correto. Então, o que é que a gente vai fazer para chegar lá? O que é que cada um vai poder ceder? Não é? O que é que cada um vai poder negociar? Isso. E aí, muitas vezes, o que é que a gente faz? A gente estabelece princípios. Vou dizer um que acontece muito em sessões também. Em duas versões. O bater e o gritar. Tá? Infelizmente, a gente ainda tem famílias que recorrem à palmada. E por que recorrem à palmada? Porque não tem outras estratégias. Sim. Não puderam ter a oportunidade de pensar em agir de outra forma. E o grito, e aí depois que se fez, não é? Que está corretíssimo, toda essa campanha, não pode bater, é violência física, violência doméstica. Lá em Portugal, por exemplo, é violência doméstica, não tem uma coisa específica para a criança, como a gente tem aqui adolescente. Veio o grito. O grito é a nova palmada. Sim. Que faz tanto estrago Sim. quanto a palmada. Você falou de estrago. Você acha que, por exemplo, a geração da gente, a gente tomava as palmadas. Você acha que a geração é estragada? Não, mas tomou as palmadinhas? Não, estrago no seguinte Só tomou sentido. Havaiana, ó. Não, aí não, mas puxão de orelha. E a Havaiana? Eu sou grande assim porque minha mãe puxava por aqui, ó. E cinto? Não, Paula, você pintava. Gente, ela não tá. Corta, viu, diretor? Essa parte que a pessoa não pode saber que ela apanhava de cinto, gente. Eu já tomei, não apanhava de cinto. Eu tomei uma cintada, uma havaianada. Sim, quem nunca? Aprontava muito, hein, Paula Motti? Gente, não. Eu conheço gente que tomou Quem tanto. nunca? Não, é estrago no sentido assim, uma palmada vai deixar uma criança traumatizada? Não. Sim. O que a gente está falando aqui são de ações repetidas, né, dentro de um contexto em que, assim, a forma de comunicar é através da... Você dá um grito, tem hora, gente, que tem a santa paciência. E às vezes você não fala com a criança, só grita, né? Sim, você fica calada, ela tá fazendo coisa boa, você tá calada. Você não diz assim, nossa, filho, como você tá bacana hoje. Só grita na hora do ruim. Agora, fez uma coisa errada, pá, no menino. Ou tem pessoas que têm uma agressividade inata e que já falam de forma mais agressiva. Então, quando eu faço assim, estrago é algo que é repetido, rotineiro, e que você não tem... Você tomar uma chinelada. Mas é isso não que se eu falo. compromete. Não, mas é isso que eu tô falando. Não estou dizendo que é para os pais fazerem isso. Não, eu estou falando assim, na nossa época e na época dos nossos pais, se tivesse esse tipo de conhecimento, pronto, seria foi o que eu falei no diferente. início, era É isso que eu tô maravilhoso falando, se a gente seria tivesse totalmente tido essa... diferente. Se eles, né, tivessem tido, porque eu acho que até eles, quando são pais e mães que não têm, que não são doentes, Sim. eles também sentem um remorso incrível com isso. Então, claro. não é bom pra ninguém Quando a gente né, surgiu esse assunto que a gente ia conversar disso hoje, a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu não lembro porque, era minha mãe dizendo, não é não, não é não e pronto, é não. Tem horas que tem que ser assim mesmo, tem horas que não tem como assim, a gente negociar. Mas não é questão de negociar, é você né? explicar por que não, porque é perigoso pra você, ou não, porque não é hora disso agora, não, porque não tenho dinheiro, ou não, porque não sei o quê. Depende não é da não. criança, porque tem criança que você diz assim, ó, não, por que não, mãe? Não, porque não tá na hora. Tá na hora sim, porque não sei o que, não sei o que. Tá certo, não tá na hora não, olha, é porque isso, assim, assim. Mas isso, assim, não, eu não quero e acabou. Que é assim que é uma estratégia. É isso aí que bora lá. aconteceu com a Olha, criança. Não. Bora lá pra estratégia. Que é uma que eu dou em sessão também. Posso comer o biscoito agora, antes do jantar? Olha, filho, pode comer o biscoito depois do jantar. Você já tirou o não lá da frente. Ah, mas eu quero agora. O que foi que eu falei com você mesmo? Repete pra mim, por favor. E encerra o assunto. A gente gosta muito de fazer valer a nossa vontade. E a gente vai para uma coisa que nós chamamos de jogo de poder. E aí a gente se coloca lá na altura da criança. Exatamente e aí a gente fica, isso. Não, Exatamente eu disse que isso. não. Ah, mas vou sim, não. É isso. Aí depois você rola um beliscão fácil. E aí uma outra coisa. Quando a gente entra em jogo de poder,
A única pessoa que sai perdendo, nós adultos. É verdade. Perdendo, É. só nós. É. Então, assim, violência física, inadmissível. É. Isso. Os gritos ainda existem. E a gente vem trabalhando para que as pessoas consigam se autorregular. Sim. Consigam ter... Claro que você não vai ter como estar autorregulada todo o tempo. Isso não É, existe. porque- Mas, assim, eu encerrei um processo ontem com uma cliente que chegou, eu fiquei trabalhando com ela aproximadamente Eu ia perguntar isso um agora, ano. quanto tempo? Depende. Depende Eu de já cada tive, caso, já né? tive situações que eu resolvi com É. 2 sessões. Situações que eu resolvi com 10 sessões. Tenho 2 clientes que trabalham comigo já há algum tempo fazendo um processo muito interessante da parentalidade delas, que a gente faz um atendimento por mês, ela reúne, é uma pessoa super bem orientada e que tem algum conhecimento, e aí ela reúne as dúvidas e a gente tira uma vez no mês, É uma uma vez a cada manutenção, 60 né? dias. É uma manutenção, E vai ali exatamente. numa Porque são manutenção, questões- porque as fases vão É isso passando. que eu ia falar. A passando, idade é. vai mudando, É. as questões vão se vão modificando ficando também. diferentes. É. Então, ontem eu encerrei um processo muito bonito de uma pessoa que chegou para mim e ela gritava muito com os filhos. Muito. Ela eu fez acho que eu assim. gritava com os meus. Eu já não Eu gritava um batia, pouquinho também. mas eu Desculpe, gritava. Vou contar 2 coisas o dos meus tempo que falam todo. sobre isso. E aí, 1 ano e 3 meses depois do processo, ontem a gente foi fazer um encerramento e ela fez assim: olhe, a melhor coisa que me aconteceu foi poder ter tido esse espaço aqui, trabalhar e conhecer coisas. Ela passou a fazer terapia, porque ela tinha umas questões da infância, né, que era da forma como os pais trataram ela. E ela fez assim: o meu grande ganho aqui, eu estou muito orgulhosa de mim, é de ter conseguido parar de gritar com os meus filhos. É isso, fantástico. Porque é cansativo também pra Pra ela. todo É isso, é péssimo. É chato, né? Eu- Aquela coisa eu pra ela não é legal Tenho 2 também. coisas que eu fiquei orgulhosa de mim igual a ela. Uma é porque eu também fui orientada pelo pediatra, que na época, Sim. Era né, quem- Paulinha já é. tem 30. Então, eu tinha que falar, e falava mesmo, e batia, mas é aquela coisa, né? Sim, Espancava sim. ninguém não, né? Mas ele me disse uma vez assim, eu digo, mas não aguento, ela é muito forte. Aí ele disse assim, depois de bater, você vai fazer o quê? Aí eu não tenho mais nada pra fazer, agora só jogando pela janela, né? Porque eu já cheguei no máximo que eu podia. Daquele dia em diante, Paula nunca mais apanhou. E eu disse na minha vida a ela pouquíssimos não. Porque eu dizia a ela, não me peça o que você já sabe qual é a resposta. Até hoje, Sim. se bobear, ela toda vez, quando eu digo, ela diz assim, quando minha mãe diz não, é melhor eu ir correndo para outro lado. Por quê? Quando É os uma coisa que eu não limites devo são fazer. claros, É, isso aí, a limites gente, claros. quando a gente tem limites claros, a criança sabe com que E conta. também se fazer confiar, né? Eu acho também que, Sim. às vezes, o comportamento das mães e dos pais, assim, quando a gente... Ai, eu tenho um bocado de história. Quando a gente vê o comportamento, as crianças olham para aquilo e dizem, eu não queria... Ó, bebida. Ah, que nada, meu pai tá bêbado, por isso que ele tá falando. Eu já ouvi isso de criança, que nada, meu pai tá bêbado, minha mãe não tá nem aí pra isso e tal. Aí, cadê o menino? O menino tá solto, dono da verdade, querendo fazer o que ele quisesse. E isso é muito triste, porque só quem tá perdendo naquele momento é o pai, né? Mas a criança não tem vida a partir desse momento, né? Então, acho que as pessoas têm que pensar um pouco nesses exemplos que a gente dá para o comportamento dos pais. Estou errada? Não, olha, as crianças são observadoras de primeira categoria. E repetitivas, né? Tipo aquela coisa, repete o que vem em casa. Assim, eu diria a vocês que se tem alguma antena de última geração que ninguém criou ainda, são as crianças. Prestam E a atenção em percepção tudo. das É isso crianças. aí, isso tá? aí. Elas percebem É, tudo a e gente acha que elas mais não tão alguma coisa. sabem tudo. É. Tudo e mais alguma coisa. E sim, o que a gente faz, às vezes, é muito mais importante do que o que a gente diz. Isso, perfeito. Embora não seja tudo, porque a gente tem que lembrar que existe a natureza da criança, Uhum. não é? E É isso aí. existem pais que se dedicam imensamente, mas a natureza daquele filho Sim. não permite que você avance com algumas coisas. Mas de um modo assim mais amplo, eles prestam muito mais atenção no que a gente faz do que o que a gente fala. Uhum. Então, isso fica... E as antenas, gente, são assim... fantásticas. A gente tinha falado um pouquinho antes de entrar aqui, né, sobre essa questão do divórcio, de como a gente se Isso, relaciona. queria saber. Tem algo muito interessante nisso da percepção das crianças, que tem muitos pais que pensam que estão escondendo
que o casamento vai mal, É isso que eu falo, Uhum. percebem tudo, que, gente. que as coisas não estão ali e a criança. Se é, por exemplo, uma família que tem conflitos, em que as crianças ouvem as discussões, etc., às vezes, no momento do divórcio, elas sentem até alívio. Porque aquilo torna um ambiente muito exatamente. pesado. Ai, meu Deus, que bom que eles se É. separaram. Faz assim, Agora ó, vão eu parar tô de brigar triste, e eu mas tenho minha pelo mãe e meu menos pai. esse ambiente aqui É. não vai Vai mais ter, ter. exatamente. Uhum. E tem outros que os pais fazem o correto, que é conjugalidade, é da Uhum. conjugalidade. O que é da família e dos filhos é da Uhum. família e dos filhos. Perfeito. Né? Você querer ir resolver uma separação, um divórcio, trazendo a conjugalidade para dentro da relação da família, É. não faz sentido. Acusações, decepções, tudo isso que a gente tem com a outra Sim. pessoa. É. Até porque se a gente tá escolhendo se separar, é porque aquilo não tá bom, né? Sim. E aí você vai trazer isso para pessoas que vão continuar convivendo e te amando, que são os filhos, né? Sim. É como se você tivesse. Até o cachorro sente, Não, sabia? quando você imputa ao outro a culpa por aquilo, Uhum, né? E isso a gente vê muito, ó, em questão de traição. uhum. É aquela coisa, ó, tá vendo aí? Seu pai tá me largando, viu? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não queria não, mas seu pai tá com outra É. e tarará, aquela isso e aquela É. aquilo, aí E lá aí, o que vai que a a filha gente chamando faz? de aquilo também, a amiga dela, E aí, o vira que a a maior gente confusão. faz? A gente vai fazer com que o filho tenha que escolher um dos lados É. e que o filho coloque em questão o amor de um dos pais, do qual ele não tem nada com aquela relação. A relação do pai e da mãe é a relação do pai e da mãe. A gente não tem esse Isso, direito. Eles vão isso. continuar sendo os pais, os filhos. Uhum. A gente diz também, é Magda que diz isso lá na escola, os filhos vêm com um chip para amar os pais. Nós não temos direito de denegrir a imagem do outro, Perfeito. Exatamente. do outro cônjuge perante os filhos. Minha Né? mãe E aí, Exatamente. sempre falou a gente isso. incorre aí se a gente for para o lado do direito, a gente está falando de alienação parental, É, que aqui no Brasil é Uhum. lei, né? Quando você Uhum. quer ali denegrir a imagem do outro, isso às vezes é feito por avós, não só por pais, por mães, mas são situações dificílimas onde você termina trazendo insegurança para as crianças, como assim meu pai e minha mãe, que dizem que me amam, fazem isso. Uhum. Vocês são meus exemplos. Então eu posso fazer assim? Então o meu exemplo é esse homem que você está falando? Meu exemplo é essa mulher de Não, quem e a você está criança puxa falando? pra ele, por exemplo, seu pai tá me largando. Pô, meu pai também está me largando. É, Ele não me isso, ama, ele isso. não me quer. Ele tá escolhendo outra coisa além de mim. E não é ele. Não é a criança. É a Não. questão. Eu pequena, meu pai pulava cada cerca gigante, né? E aí era puxado isso, porque somos três, e eu a caçula, 7 anos depois do meio, ou seja, uma diferença grande, ficava então eu e minha mãe, porque os outros 2 homens. Então eu e minha mãe ali naquela lida, até que começou a acontecer isso, e minha mãe começou a ficar sufocada. Mas minha mãe amava tanto meu pai, que ela não queria que ninguém externo soubesse que ela estava passando por aquilo. Então, ela não dizia nada para ninguém. Com quem ela conversava? Com Mônica. E aí, uma vez, eu disse, minha mãe, eu tô com muita raiva de meu pai. Ela, vou parar de conversar com você a partir de agora. Ele é seu pai. E você agora tá sendo só minha amiga. Você só tá sendo um ouvinte. Se você não consegue ouvir, não vai ouvir mais seu pai. É um homem maravilhoso. Parará, 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 parará. E eu segui as orientações dela, o que foi maravilhoso. Porque os 2 viveram a vida do jeito que eles queriam lá e terminaram, separaram e tal. Mas eu continuei Isso foi uma grande importante dela filha. falar, né? Sim, Muito. super E uma importante. grande filha para os 2, né? E Sim. assim, eu me sentia amadíssima e eles se juntavam, inclusive, para resolver as minhas questões. Sabe? Foi uma coisa bem equilibrada, assim, bem, bem bacana. Pai é sempre pai, É mãe é lógico. sempre É. mãe. A conjugalidade termina, mas a gente não é ex-pai e ex-mãe. É isso, assim, tem a é. única coisa que não é ex, né? Eu acho. É isso aí. É. Não O que dá que para é ser. a educação positiva? Olha, educação positiva tem muito a ver com isso que a gente estava falando aqui, que a gente conseguir se posicionar de forma assertiva, dizer a nossa verdade, levando em consideração o respeito ao outro.
Tá? Não Perfeito. é não dizer não. Sim. Tem uma coisa aí que as pessoas acham que é assim, não, isso de educação positiva, parentalidade positiva, nada disso. A gente fica aí agora, ó, criando um bocado de criança mole, que não pode dizer não. Não tem nada a ver com permissividade. Sim. É uma forma da gente se colocar de forma respeitosa em contato na relação com o outro. Sim. Tá? A gente diz o não, mas a gente leva em consideração o impacto que aquilo vai ter no outro. A gente toma todo um cuidado na forma como a gente vai comunicar, porque sim, as palavras importam. É muito diferente a gente comunicar de uma forma, digamos assim, positiva e da gente comunicar de uma forma agressiva, né? Vina, deixa eu te interromper, diz. só para... É porque me veio uma situação assim. Quando você diz que não é dizer não, e as pessoas antigamente tinham uma educação, eu vou chamar de severa, só para Sim. distanciar. Sim. Então, tinha uma educação severa e, de repente, virou uma educação permissiva. Você acha que o seu trabalho agora está vindo para colocar a gente nos eixos? Isso é o caminho do meio. Porque se disser que você veio para ser permissiva, ninguém vai a você, porque as pessoas Sim. que estão aqui, o mundo terá pessoas Sim. bobas, né? Sim, sim, sim. Mas se você Inseguras. vem para o meio, eu acho que tudo quando tem uma mudança Sim. muito radical vai e depois volta. Então, graças Sim. a Deus, nós estamos então agora entrando na era do meio. Isso a gente vai assim, ó. Na escola a gente trabalha com modelo e a gente tem... São 3 formas básicas aqui de educar. A gente tem a forma autoritária, que é a forma que todos nós fomos educados. Uhum. E aqui a gente tem um ditado, menino e tamanco para debaixo do banco. Vixe, A gente não até hoje tem eu falo. voz. Como é o negócio? Menino e tamanco embaixo do banco. Quando dizia assim, pai, eu quero ver. Menino e tamanco embaixo do banco. Ó, Aqui, ó, cala a não boca. tem escuta, É. não é Não tem escutado, escuta, não é é. levado. Escutar não quer dizer ceder. Escutar é uma noção de respeito. Escutar né? é maravilhoso, gente. Nós não éramos levados em conta. Posso ir, não sei onde. Não vai, por quê? Porque eu não quero. Era assim. Então, a gente sai desse lugar É autoritário a e aí... comunicação, né, gente? Vamos lá pro permissivo. Não, E também vamos era o deixar... preparo deles, coitados. Eu Sim, fico pensando... Não há julgamentos, tá? Ave Que fique Maria, muito claro que não há nenhum tipo Imagina de se julgamento. meu pai não conversava, que falava Não. pela Neio do Leite. Imagina meu avô. Não há qualquer tipo de julgamento. Sim. Por quê? Porque cada um faz o melhor com aquilo que tem. Isso. Cada um faz isso, o melhor isso. com aquilo que tem. Então, quando aí a gente vai para a permissividade. Não, isso aqui está muito ruim, a gente vai para a permissividade. Vamos deixar fazer o que quer, porque isso de não deixar fazer o que quer traumatiza. E vai me poupar trabalho. aquilo falou mais cedo, Só que esse exatamente. negócio aqui não deu certo. Sim. Então, a gente precisa Isso. chegar no lugar do meio, que é Isso. qual? O lugar da autoridade. Equilíbrio é tudo, né? O lugar da autoridade. A gente vai usar o quê, vamos dizer assim, do autoritarismo? Alguém comanda o barco, Sim. Alguém tá à frente do Esse negócio. exemplo do barco é fantástico. né? Alguém tem que Não é melhor, girar não o é leme. maior, é Não. aquela pessoa, É a pessoa que sabe. já tem mais experiência de vida e que está ali, que já Isso, passou isso. por algumas coisas que a criança vai passar, Isso, perfeito. não é? E a gente vem de lá, vamos dizer, o que é que a gente usa da permissividade, que não é exatamente usar da permissividade, Sim. mas assim, olha, a gente se dá o direito de mudar de ideia, porque nossos pais às vezes diziam não e não. E não podia E- mudar. Mas eu já e- disse não a ela. Às vezes até pensou depois É, e fala é. assim, mas eu não vou me desmoralizar. Não, a Isso, gente se isso. dá a chance de mudar de Sim. ideia. Né? E chance de escutar, assim, por exemplo, eu por diversas vezes me vi Guilherme me dizendo uma coisa, eu dizendo, não, você tem que fazer isso assim, assim. Ele diz, mãe, isso assim é assim. Eu queria fazer isso dessa forma, por isso é assim. Aí você para e pensa, pensando bem, meu filho, ok, vai lá, tente fazer, agora eu penso que isso... E aí você vai É a moldando dentro comunicação. daquilo, né? E é gostosíssimo, porque às vezes a gente aprende com essas crianças coisas importantíssimas, né? Se a gente tivesse essa capacidade de escutar, de escutar. a gente aprende coisas maravilhosas. E a questão é assim também, a gente tem... Eu não gosto de tratar criança da maneira bobinha. Acho que a criança... Obviamente, você não vai falar com a criança como um adulto. Mas eu acho que tem que falar real. Sim. A real. Aí você acha que a criança... Ela não tem nada a te dizer. Porque o que ela vai falar pra mim? É uma criança, é uma bobinha. Não, gente, tem o que falar. Ela tem que saber expressar as emoções dela. Tornar Mãe, eu importante tô a com situação raiva. dela. Mãe, tô Isso. com raiva. Tá com raiva de quê, meu filho? Isso. E aí se desenvolveu a coisa. A criança precisa botar pra fora.
Pô, tô feliz. Pô, o que foi que te deixou feliz? Né? Você tem que ressaltar essas coisas. Eu acho, né? Sim, Mas escuta. Essa eu orientadora acho. parental. Orientadora parental. Paula Motti, consultório, telefone 32357777. Sim, aí eu queria que você falasse, assim, para os três. A gente tem um público feminino que a gente já sabe que vai atrás de você, porque nós mulheres temos mais permissão Sim. na nossa cabeça, não é que temos mesmo, né? Porque eu adoro quando o homem diz assim: eu vou lá, vou conversar com a psicóloga, vou falar, meu Deus, eu acho aquilo dos deuses. Esse cara tá evoluindo muito quando ele assume o papel dele de companheiro, na Sim. verdade, né? Mesmo que casado não seja, né? Sim. Então, assim, mas qual é o conselho, assim? O que que essas três pessoas precisam de você? A mãe, o pai e a criança. São três demandas diferentes. Com a palavra, você. Não, vamos lá. Se a gente pensar num pai, na mãe e na criança, nós temos. Eu gosto muito das metáforas, porque ajuda a gente a pensar. Nós temos Vai desenhando. Nós temos três sistemas, Sim. certo? O pai veio de um lugar, a mãe veio de outra, você tem a criança, que é mais ou menos ali aquele sistema, e você tem um quarto sistema, que é o sistema deles três juntos. Certo. Não é? Eu acho que o que mais a gente precisa do pai e da mãe, nesse momento, inclusive, social que a gente vive, é de um olhar afetuoso. Eu acredito que tem faltado muito afeto nas relações, muita intencionalidade. Das pessoas olharem. Eu decidi ter filhos por quê? O que é que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vou fazer para que esse ser humano seja alguém que vá contribuir para alguma coisa no mundo? Para ser alguém que não precisa fazer nada grande, não, gente. Sim. Mas cada um de nós algo traz mais, a né? sua contribuição. Então, assim. E todo mundo quer ter filhos maravilhosos, felizes. E o que é que você está fazendo para isso? De que forma você está conduzindo esse processo relacional? Não é? Então, eu acho... E a gente tem uma coisa também importante que crescemos socialmente com a ideia de que isso de ser pai e mãe é algo natural, que nasce com a gente. Pé de galinha no mata-pinto. E as pessoas resistem muito a procurar ajuda quando as coisas não estão funcionando. Isso. Por quê? Porque, olha, meu pai e minha mãe fizeram isso, minha avó, meu bisavô, meu trisavó, Tá meu todo mundo cacaravó, bem. tá todo mundo vivo. E tá A que custo? E eu tô aqui, ó, essa louca aí, nem sabe. A que custo? Então, assim, criou-se socialmente uma ideia de que... Já ouviram aquela frase? Com certeza, nasce uma criança, nasce uma família. Mentira. É construção, gente. Construção. Família, criar filhos, é construção, é diariamente, é cansativo. É o erro e o É acerto. puxado, a gente vai errar e tá tudo bem. Não existe mãe perfeita, não existe pai perfeito. Nem filho perfeito, O pelo amor Winnicott, de que Deus. era um pediatra, né, e psicanalista também, ele tem uma frase que diz que a mãe tem que ser suficientemente boa. Porque se a gente for perfeita, a gente não vai servir. Porque a gente não vai conseguir ensinar os filhos o que eles precisam. Sim. Então, nós só precisamos ser suficientemente boas. Normalizar que a gente vai errar. Sim. E entender que a gente, no mundo que a gente tá, a gente precisa estudar para ser pai e mãe. Isso é importantíssimo. A gente tira curso de inglês. Isso. A gente estuda vai para autoescola. A gente vai fazer um curso de crochê. A gente vai fazer um curso de colagem. A gente vai fazer um curso de cerâmica. A gente vai para a faculdade. Mas para desenvolver um ser humano, que é o maior projeto de uma família, de pessoas que desejam ter filhos, a gente acha que pode fazer seguindo o fluxo. Não, eu fiquei encantada provado com a que tá pesquisa errado. que eu fiz antes de você chegar aqui. Eu fiquei encantada. É muita coisa boa, é muita informação que tá aí. Sim. E eu acho que pra gente começar a criar essa família, eu acho que a gente tem que começar se respeitando. Não é esse papo assim, você começa a gostar primeiro de você, não é isso não. Eu preciso respeitar as minhas escolhas. Sim. Eu escolhi o meu marido.
Então eu tenho que respeitar o meu marido e meu marido me escolheu. Então ele tem que me respeitar. Eu não posso agora, no meio do caminho, dizer, tá fazendo tudo errado, olhar para outro lado, não ser uma coisa só. Então, Sim. o princípio, antes de ter filho, né? Antes de Uhum. começar com isso, ver se é isso mesmo que vocês têm e admirem as outras pessoas, sabe? Eu acho que essa coisa Sim. de admirar é bem, bem importante, né? Agora, Vina, Sim. quais as práticas usadas e recomendadas para, tipo assim, eu quero começar a fazer isso em casa, eu quero começar realmente a escutar, a ouvir, a não sei o quê. Quais são os princípios básicos para você começar com uma educação positiva dentro da sua casa? Olha, vai depender do modelo que você adota. Sim. A gente tem aí parentalidade positiva, isso da educação positiva. Sim. É política pública na Europa pelo Council of Europe, que é o maior conselho de direitos humanos da Europa. Legal. É através de uma resolução, isso de 2007, se eu não estou enganada. E como que vai funcionar? Existem vários modelos, né? Tem modelo americano, modelo espanhol. Esse modelo com o qual eu trabalho é um modelo português. Então, a gente está baseado lá em princípio, em pilares, né? A gente tem 5 pilares, 3 ferramentas. E cada situação que chega é uma situação. A forma como a gente trabalha, eu não tenho receita de bolo. Sim. Porque eu Uhum. preciso respeitar os princípios da sua individualidade, família, eu é. preciso respeitar os Das princípios da sua famílias, né? natureza. É. Eu acho que, para ter um início, algum dos modelos fazer sentido para a pessoa que está... Se encaixar ali na sua... Poxa, olha, eu conheço muita gente, por exemplo, vou falar um pouquinho de mim, de Sim. como eu comecei a chegar lá. Eu estava querendo... O direito já trabalhava há algum tempo, né? Já era advogada há 18... Sei lá, já perdi as contas. E Não precisa sempre fazer gostei essas muito contas. de trabalhar com famílias, né? Sempre gostei muito de gente. Mas aquilo já não estava mais dando para mim. E tinha minhas filhas, uma já estava com acho que 8, 9, a outra com 4. E eu fui estudando. Depois eu descobri que o que eu estudava para me ajudar, né, a criar minhas filhas era psicanálise. Uhum. E eu fiz assim, gente, isso aqui, tem um bocado de gente precisando de ajuda. E às vezes as amigas me ligavam e faziam assim, olha, poxa, eu tô com uma situação aqui, já te aconteceu, as crianças da mesma idade, a gente foi trocando. E eu falei assim, deve ter alguma coisa para fazer por aí. Não queria voltar mais para a faculdade, já com 40 anos, para fazer outra graduação. Começo a pesquisar e encontro esse curso de orientação parental em Portugal. Sim, Feira de Santana, Portugal, né? Achei isso engraçado. A pessoa nasce lá em Feira de Santana, baianinha, ótima e tal, mas tudo que ela fala aqui é de Portugal, não tô entendendo nada, viu, Pois gente? bora lá. E aí, eu fui fazer esse curso, depois fui honrosamente convidada para trabalhar com Magda, né, que foi a minha formadora, que é a dona da escola lá em Portugal, e de lá não saí mais. Mas tenho muitas outras pessoas que percorreram vários outros caminhos, vários outros modelos. Sim. São muitos modelos. E é aquilo que faz sentido, Sim. tá? Eu acho que é aquilo que faz sentido. Se for algo sério, porque tem também, infelizmente, muita coisa ruim, como a gente sabe. A gente tem a gente tem muita informação, mas nem tudo a gente sabe que é bom, Uhum. não é? Nem tudo é bom. Mas é algo que faz sentido. Por que tem que fazer sentido? Porque tem que vir de determinado momento de dentro para fora. Aquilo tem que fazer sentido para a gente. Então, quando eu vou construindo, por exemplo, meus atendimentos nas sessões, eu sempre vou perguntando, faz sentido para vocês que eu estou dizendo? Porque se não fizer, a gente vai para cima. Exatamente. Não adianta. Se adaptar tem que ao ser que é assim. isso. Não, mas não funciona Não tem comigo como. assim. Se a pessoa olha para mim e faz assim, não, porque eu não me... Às vezes a pessoa fala assim, eu não tenho condições de fazer isso com meu filho, Isso. porque eu não vou conseguir fazer. Isso. Ok. E porque isso não faz parte da minha vida, da minha forma de viver, Sim. do meu marido, da minha casa, né? Sim. Minha casa não funciona daquela forma. Tem coisas que a gente treina e a gente aprende, que são necessárias. Uhum. Tem outras que não vão fazer sentido nenhum. Você não vai por ali. Então, a primeira coisa é aquilo fazer sentido. Você escolher uma linha que te agrade, que faça, assim, como minhas filhas adolescentes estão dizendo agora, um match entre seus princípios. Isso daí dá outro podcast, porque eu tô toda atrapalhada, queria avisar. Entre os princípios de família, entre as características da natureza, né, do seu marido, das pessoas que convivem, né,
com os filhos, e dali você buscar, às vezes, ajuda para Sim. desenvolver, né? Você tem leitura Ainda tem a escola, né? e tem Que tem a você escola. pega a escola, a criança bota na escola, e aí você acha que a escola vai educar por você, e quando chega aquele pacotinho cheio de outras vidas, porque na escola ele encontra outras tantas pessoas. Mas existe uma preparação para a escola agir dessa maneira também, ou só o Olha, núcleo familiar? Não, Pai e mãe. Porque eu acho que- nós na escola da parentalidade, nós formamos Profissionais. professores Ai, na área de nossa. educação. Sim. No ano Fantástico. passado, nós fomos contratadas, a escola foi contratada lá em Portugal. A gente fez um trabalho muito bonito com a Prefeitura de Osasco, em São Paulo, só para a escola pública. Que Fizemos bacana. formações de Nossa, Isso é pedagogos importantíssimo. Que fantástico. da área pública. Aqui a gente já faz? Aqui ainda não. Não. Infelizmente não, porque é algo muito pouco conhecido. Prefeito, viu que banho Osasco lhe deu agora? Agora é com você. É. E a prefeitura contratou a gente fez formação de alguns educadores que lidavam diretamente com as famílias, né, em situação de risco social. Foi um trabalho Perfeito. muito bonito, Ah. muito Nossa, interessante. gente, minha cabeça tá assim, ó. Lá em Portugal, a gente faz ações com educadores também. Mas você trabalha aqui, porque só fala português. Trabalho aqui porque meu trabalho é muito online Sim. e sempre que preciso, chego lá Mesmo também. estando Entendi. lá, você tem acesso Mas a aqui tudo você aqui. tem um consultório, é isso? Não, aqui eu tenho um escritório, Sim. mas os atendimentos são Tudo todos online. online. Ah, entendi. É tudo online, então, assim... Aí facilita você que não É, quer muito. chegar naquele tete a ó, tete. hoje vou de chegar. manhã eu viajei para Bélgica, depois fiz Que maravilha. fiz uma escala É. no Porto, depois subi para França. Que máximo! Não, que perfeito. Na máximo. graça, Isso então. é ótimo. É excelente isso, excelente. A gente adotou É uma isso, grande oportunidade isso que você online, está porque dando. funciona super e É. a gente pode abrir um leque, né? A gente pode chegar a muitos isso, lugares. isso. É. E Então, você sabe que tem resistência ao tete-a-tete, Tem. né? E quando você bota a Às telinha vezes ali na tem. frente, a pessoa Agora já fala... tem muita gente que tem resistência ao online também. Também. Aí a gente faz formação presencial Sim. também. Sim. A gente faz. Eu fui fazer uma palestra presencial numa escola aqui de Salvador, não tem pouco tempo. É online, é curso, é workshops de curta duração. Então, a gente quer levar Sim. não é esse tema para que a sociedade discuta. É importante que a gente pense que pessoas nós estamos querendo deixar aqui no mundo. Isso. É isso aí. Esse é o pensamento. Essa é a nossa ideia, a minha e de Paula, com o Trago Verdades, é exatamente essa, da gente buscar as pessoas para que elas reflitam, né? Refletir Sim. é o grande lance. Quando você falou assim para ela, quais são as dicas que você dá? Isso é um negócio importantíssimo, porque para você ouvir uma dica dela, você tem que saber que você está com uma forma que talvez seja equivocada de fazer. O Sim. resultado talvez não esteja tão bom porque você não está conseguindo. Você não é mulher maravilha. É. Não, e sabe? a questão da Então é questão de você aprender a lidar uma coisa que você não sabe. E outra coisa, a gente vai chegar numa fase que nós vamos ser avós. Aff, Então a gente, doida. aprendendo isso tudo aqui, chega uma hora e fala assim, Claro. filha, faça diferente. É, Você quer, isso, entendeu? isso. Se não for do interesse dela, da coisa dela, a gente pelo menos tem uma coisa positiva a acrescentar, não Isso tomar o papel de Eu tô mãe. aqui nessa Não. escola. É, Eu tô aqui nessa escola para meus Olha, netinhos. teve uma coisa que muito interessante que você falou sobre isso de colocar a pessoa para pensar. Uhum. E raramente, mas muito raramente, nas sessões de orientação, eu dou respostas. Uhum. Isso é bom, isso é legal. Maravilha. A gente coloca perguntas e vai fazendo a Isso. pessoa refletir. Isso. Por quê? Porque se ela não conseguiu compreender que ela está naquele processo, eu vou falar, E ela não vai vai adiantar experimentar nada. fazer, Isso. só que aquilo não veio de dentro para fora, ela não compreendeu que aquilo está ali. Isso, É perfeito. E a gente uma não coisa anda. automática. Ela vai É. escutar aqui e vai Sim. fazer ali automaticamente. Mas pronto, aí vai fazer 2, 3 dias. Uhum. Depois, ela vai esquecer, porque aquilo não faz parte dela. Então, Isso. nosso trabalho é principalmente de fazer as pessoas refletirem. Né? A gente bacana. precisa olhar para dentro. Isso. Sim. A gente precisa olhar para dentro. Para fazer E para o se outro, dá a gente essa precisa olhar pra oportunidade, dentro. porque Sim.
pode ter certeza que você parar, olhar, refletir, você está se dando uma oportunidade, tanto de melhorar, até ajudar outra pessoa, ajudar seu filho, ajudar sua família, mas de você melhorar. Gente, melhorar é bom demais. Quando a gente vai dando um passo assim e de repente você entende que você fez mais por você mesmo, sabe? É gostoso demais. Temos um isso. lema na escola da parentalidade positiva, que, assim, a gente não quer ninguém perfeito. A gente está em melhoria contínua. Aí não ser perfeito é ótimo. Pra Porque quê? eu Ia ser uma converso com chatice, você, é você me diz uma coisa, eu lógico. penso de novo. Se eu estiver perfeito, eu não preciso pensar mais em nada, ó. Sim. Um Não ser existe inanimado. perfeição. Porque A eu- gente perfeita está pra em melhoria quem, contínua. né? Ó, tem aqueles tem dias, que trocar, né? tem dias que a gente entra em sessão, aí entra a mãe e faz, ai, olha, ontem foi um dia horrível, foi um caos. Eu terminei me passando, eu gritei, depois eu já não sabia mais, tirei um do banho, arranquei. Fiz, ok, e aí, como é que estamos hoje? Ela, hoje é outro dia. É, E é isso. isso é É importante. melhoria Você contínua. É isso aí. aceitar também. Melhoria É. contínua. A gente precisa aceitar que a gente falha. Exatamente. É isso aí. Perfeito Ê, demais. coisa boa. Eu tô, assim, muito feliz em poder ter você aqui, em poder dizer às nossas seguidoras e É. seguidores que isso existe, porque tem gente que não acha que o seu trabalho existe, né? E Sim. pensa-se muito em psicólogo. Pensa-se Sim. muito, eu tenho que fazer uma terapia, não tô aguentando esse menino, mas Não, às e diz que o vezes... problema é da criança. É Ai, isso. é manha. É. É mimimi. É. A criança tem que ela se tratar. Não, gente. E aí Né? eu acho que assim, é muito importante que a gente entenda que existem ramificações. Não Sim. só um problema seu, mas um problema nosso. Não só um cuidado que a gente tem que ter com a gente, mas com a criança também. Então, acho que essas coisas assim, da gente poder oferecer a eles esse esclarecimento tem sido muito legal, essa conversa aqui, Sim, viu? e isso do psicólogo, ó, por exemplo, eu não sou psicóloga. Hum, Para fazer esse trabalho, você não precisa ser psicólogo. uhum. Essa é uma questão que eu recebo muito. Mas você faz isso e não é psicóloga? Não, gente, a gente trabalha com as relações. Sim. Se você precisa de um tratamento psicológico, a gente encaminha muito. Isso, A gente encaminha as isso. crianças. Às vezes, realmente, a criança Perfeito. precisa é. de um apoio. Você faz a primeira leitura. Às vezes, são os pais que precisam de um apoio Uhum. para quê? Eu uso muitas vezes, eu já cheguei, já me aconteceu algumas vezes de eu dizer assim, olha, eu preciso que você entre em terapia para que a gente possa continuar o Antes trabalho do aqui seu da atendimento. parentalidade. Sim, Tá. perfeito. Eu preciso fazer uma coisa combinada com a outra, porque você tem coisas para tratar que eu não tenho competências para isso, porque o trabalho Sim. aqui é outro. Você precisa ver isso ao mesmo tempo em que a gente vai fazendo esse trabalho aqui. Porque senão, esse trabalho que a gente precisa fazer aqui em relação à parentalidade, ele não vai evoluir. Perfeito. Agora, Vina, todas as pessoas que te procuram têm algum problema? Ou a pessoa te procura e fala assim, eu quero, tipo, ai, meu filho vai nascer, ou nasceu, e eu quero aprender como educar o meu filho. Sim. Isso tem problema nenhum, tipo, não tem nada. Vem, Porque é super bacana isso, vem você sem se questões preparar também. Existe essa Pra ser demanda. mãe, Existe, não é? existe, porque e a gente ficou muito parado no tempo com uma coisa de se preparar para ser mãe e ir no hospital fazer aquele o negócio para cursinho. aprender a dar banho na criança. É isso. A gente precisa ter noção do que vem pela frente, a gente precisa Eu entender acho o que é um super puerpério, a importante. gente precisa entender minimamente. Olha, eu recebo às vezes, essa pergunta foi ótima, que eu ia esquecer, eu não ia lembrar. Eu recebo muitas vezes pessoas que vêm achando que têm problemas. E, na verdade, elas não têm problemas. Elas apenas não conhecem as fases de desenvolvimento da criança. Uhum. Perfeito. 4 para 5 anos. É muito comum. Eu tô desesperada, meu filho tá com algum problema, porque agora ele tá com medo de tudo, ele tá com isso, passou a falar de morte, passou a falar disso, passou a falar daquilo. Nada mais é do que uma fase de desenvolvimento. As crianças vão saindo um pouco do mundo da fantasia, vão entrando na realidade, aquilo vai ficando confuso. Então, eu descubro que tem ali, não é só aquele mundo da fantasia lá onde eu habitava, tem uma outra coisa aqui, e aquilo me apavora, porque aquilo é novo e eu não sei. Então, eu vou ter o monstro debaixo da cama, eu vou ter, às vezes, pesadelos, não é? Eu vou falar da morte, porque eu vou começar a descobrir muito, incipientemente, né? Que a morte é algo
definitivo. Claro, e claro. real, Porque tá? até determinada idade eu não entendo. E aí, É. como faz? E aí eu quero saber como é que aquele entende, como é. É. Perfeito. Como É por isso que é a questão que eu falo. Ai, virou estrelinha. Não, É. a gente gente, pode ninguém gravar virou um podcast estrelinha, aqui só não. sobre É. luto infantil. Próximo Eu adoro. podcast, diretor, isso já é ótimo, temos luta aqui infantil. estrelinha o nome. Adoro esse Luto tema. infantil. É. Adoro esse tema. Eu É. fiz 2 capacitações já sobre isso, porque a gente vai confundindo muito nessa coisa. A vida é luto, gente. A gente vive luto atrás de luto. Uhum. É verdade. Luto atrás de luto. Luto não é só a morte, morrida, matada. É. Né? A criança passa o luto da infância. O luto da chupeta, gente. Que é coisa mais criança- traumática da criança ter que tirar um negócio e... O divórcio é um luto. O Minha divórcio nossa, é um como é? luto. Faça aí de novo. Dá pra alguém ali a chupeta. Minha nossa. Sim, o divórcio é um A luto. Chupetar falou de você. Né? Muitas das vivências que a gente tem são lutos, não é? É. E essa da morte para a criança, que aí a gente termina misturando as religiões, as crenças, normalmente dá problema. Gente, esse mundo não é fácil, não. Não é Ó, fácil, eu tive. não. Quer ver essa da estrela? Essa da estrela eu tenho uma ótima para contar para vocês. Eu recebo uma mãe desesperada, porque a avó, o menino estava com uns 5 anos, era uma avó muito próxima, que era rede de apoio, essa avó falece, enfim. E eles dizem, a criança de 5 anos, que a avó virou uma estrela. E aí, passado um tempo, o menino tentando entender como é que é aquele negócio, né? E olha para cima, a avó virou estrela. A pessoa vira estrela, vamos nós. Um belo dia, ele começa a insistir para viajar de avião. Viajar de avião, e a mãe não estava entendendo para que coisa ele queria Isso tempos tanto. depois. Pra você ver o meses- tamanho do estrago. Sim, meses depois. Que É. ele queria viajar de avião, e ela não Pra ficar entendia, não perto de entendia. vovó. É. E bom, lá, e ela não tem porque viajar. Tipo, 1 ano e meio depois, surgiu a oportunidade de fazer uma viagem que já não tinha mais relação com o pedido dele. E ele vai no avião, muito agoniado, perguntando se eles iam viajar de noite, se eles iam, se eles não iam, nananã. Meu Deus. Até que, depois de muito, ele consegue dizer que o que ele queria era ver se ele conseguia, Vivo. do avião, Vivo. pegar a estrela de volta. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz. É. Eu nem posso ouvir uma história Olha dessa, isso, já precisa você tá dizer. chorando? Ai, Paula, coitada dessa Fofinho, criança. foi ver Ela vovó. queria pegar a vovó de Não, volta. e agora eu vou contar uma engraçada, que essa por foi... favor, eu parar de Vamos, chorar, vamos, ela você tá parar me de chorar. salvando. Tô tapeando, não posso deixar ela chorando. Borra a maquiagem. Vovó. Olha lá, eu ainda não tinha estudado nada sobre parentalidade. Ela não pode ficar aqui não, viu, diretor? Eu tô Essa chorando de rir, convidada não é não dá, chorando de não. chorar, não. Eu ainda não tinha estudado nada sobre parentalidade, meus estudos eram livros de gente. psicanálise, com coisas do desenvolvimento infantil, enfim. E minha filha, eu tenho uma enteada que está com 22 anos, a minha filha que tem 16 e a caçula que tem 11. Essa que está com 16, ela tinha uns 4 anos, a gente mora em casa, então muita área de jardim e tal. Ela saiu de manhã um dia para passear, ela estudava de tarde. E eu estava trabalhando em casa, nessa época eu ainda advogava, e durante as manhãs eu trabalhava de casa. Ela chega desesperada com um pedaço de papelão. Mãe, o passarinho morreu, e agora o que é que a gente faz? Aí, vamos enterrar o passarinho, né? Tadinho do passarinho, vamos lá enterrar. Aí fizemos um buraco lá no jardim, fizemos um buraco, uma cova, botamos o passarinho lá dentro, e aí ela faz: mãe, para onde o passarinho foi? Automaticamente, minha filha, o passarinho está no céu. O passarinho foi pro céu e tal, ela me encomenda uma lápide, ela faz um crucifixo cruz. com um palito de picolé, queria que eu fosse na marmoraria encomendar uma lápide para esse tal do passarinho, maravilha, eu fui enrolando ela e o tempo passou. Sei lá, 1 semana depois, ela vira para mim e faz assim: mãe, vamos ali ver aonde tá o passarinho. Aí eu disse: o passarinho que enterrou, vamos lá. Aí ela pegou e falou assim: olha, eu vou pegar aqui agora uma pá para poder abrir aqui. Eu disse: vai abrir para quê? Aí ela fez assim: para ver se ele já foi pro céu, porque eu não vi a escada. Oh, meu Deus. Vixinha. Aí eu, ainda bem que tinha uma agilidade bem grande, eu fiz assim: foi desse lado aqui, um pouco mais pro lado. Então ela cavou. Não viu. Não O achou o passarinho. passarinho, Não. nem a escada. Filha, Tá até foi mal. agora, tá até agora E procurando. poderia ter sido pior. Ela poderia ter cavado, achado, voltar e falar: você mentiu pra mim. Ele tá aqui. Olhem, passarinho tá aqui, olhem não como foi a pro gente céu. se complica. É. Isso aí. Então a gente precisa realmente se educar. Sim. A gente precisa saber das respostas. Sim. Então, essa do passarinho, eu fui assim salva por um tris. Deixa eu te perguntar uma coisa depois desse triz Diz. aí.
O diretor já tá puxando minha orelha já fazem alguns minutos, tá? Mas, enfim. Nós conversamos muito. Sim. Então, eu tenho uma demanda com meu filho pequeno, e meu filho, disseram isso, meu filho bateu em não sei quem na escola, ou eu não tô conseguindo e tal. Eu aí ligo pra Paula, Paula, minha filha, tá acontecendo isso. Eu faço o quê? Aí Paula me dá uma opinião. Aí eu volto e vou tentar fazer o que Paula me disse. Aí, encontro com você, você diz, não, menina, eu fiz isso em casa e deu certo. Eu, pá. Nós temos a mania de perguntar às vizinhas, né? As pessoas que estão do lado, o que é que nós temos que fazer. Então, é o seu trabalho. Sim. Você Eu sou a passa a vizinha sua que sabe o que vizinha. fazer. Exatamente. Porque isso é um horror. Uma coisa é não confiar em médico, por exemplo. Eu, graças a Deus, Luiz Couto, te amo, meu pediatra até hoje, uma pessoa incrível, que eu falei até no início a respeito da questão da psicologia. Ele Sim. tratou isso com psicologia, meus filhos, o crescimento deles o tempo inteiro, e até hoje eu penso em várias coisas. Mas eu tenho um pediatra, aí Paula chega pra mim e diz assim, mas meu pediatra não faz isso não, meu pediatra faz aquilo. Eu, brucutu, pego o filho daqui, levo pro outro pediatra, levo isso aqui, levo. Quando você vai ver, o menino não tem referência. Sim. Ele não sabe, nem você mesma tem. Tô errada no que eu tô falando? Não, tá certíssima. Porque, e aí o que é que acontece? Você fica sem referências para conseguir educar. Isso. Porque cada dia... Escolha, né? Escolhe um tema. Cada dia confunde. Isso aí. E aí, tanto você vai ficando insegura, quanto sua criança vai ficando insegura. Por quê? Porque cada dia você age de um jeito. Um dia você age do jeito que a vizinha X falou, no dia da vizinha Y ainda pegou a vizinha Z. E aí? E 3 malucas você se arrombou. Porque se for vizinha doida, se for vizinha doida, você pega essa criança e tudo. Deus do céu. Deixa eu te falar uma coisa, Virna. Tem algum recadinho para dar para os nossos seguidores? Olhe. Ali, ó. Ouçam nosso podcast, nosso videocast, que esse é um tema que me faz brilhar os olhos. É algo que eu tenho imenso prazer, é um trabalho que eu faço com muito amor. Eu tenho uma parceira de trabalho chamada Thaís, que é recifense, que mora no Porto, trabalha junto comigo na escola portuguesa. E eu criei uma palavra que todo mundo terminou adotando, que eu não trabalho, eu faço trabalho amor, que o que eu faço é com muito amor. Então, nos ouçam, não deixem de nos ouvir. Se precisarem de ajuda, recorram a profissionais que saibam o que está fazendo, porque eu acho que o maior bem que a gente tem são filhos e família. E a gente quer todos eles felizes, a gente quer uma família com leveza, e isso não é natural. Então, maravilha. Nós temos uma caixinha, você percebeu que aqui na mesa tem uma caixa? Vive uma caixinha. Será que tem aqui dentro? Não sei. Pronto, então você vai descobrir. Vamos lá. Aqui existem alguns papéis. Nesses papéis tem algumas verdades. Afirmações. Coisas que a gente pensa, que a gente acredita, que sejam verdades, mas não são absolutas. Que faz a gente pensar. E aí a gente quer que você tire um papelzinho, leia em voz alta e comente. Se é verdade, se não é. Gostei do desafio. Gostei do desafio. A gente bota pra quebrar. Se tem coisa que a gente não tem, são verdades absolutas. Pois então, vamos lá. A confiança em si é o primeiro segredo do sucesso. Olha, eu acho que é uma grande verdade. É brincadeira? Confiança no que você faz, na sua escolha. Exatamente. E confiar no processo. Sim, a gente tem que confiar no que a gente está fazendo. Muitas pessoas perguntam, quais são as regras do modelo de vocês? A gente tem uma única regra, que tem a ver com isso aqui. Olha que interessante. Pais felizes, filhos felizes. Sim. É a única regra. A gente vem primeiro. A criança nunca está no topo. A gente precisa confiar na gente para que o outro confie. Isso aí, exatamente. Essa caixinha ela é mágica, porque ela só bota papéis que a gente não faz. Eu não faço a menor ideia do que tem aqui dentro. Isso é um assunto que, tipo... outros podcasts, né, Paulo? Eu acho. Vai botar ela de luta infantil, espetacular. Botar ela de sócia do podcast, ela vem uma vez por mês. Acho o dia que vocês vocês quiserem, eu adoro conversar. Vamos marcar. Não, a gente nem percebeu. Não percebemos, eu nem falei. Vocês viram que dessa vez eu nem conversei direito. Eu acho real isso. Eu acho que é uma coisa, que é um assunto tão bacana, que não é repetitivo. Não é uma coisa na verdade, é um saco sem fundo, Exatamente, por isso que é bom. Isso aí.
Ai, que bom que você veio. Eu adorei. Muito obrigada pelo gostoso, convite. Muito bom, importantíssima essa Nem conversa. acabou, olha o que você ganhou. Croque Push mandou para você, especialmente. Muito E obrigada. aromatizar. Especialmente aromatizar. Aromatizar, assim, ela quer saber quem vem e escolhe uma coisa para. Então, aí, para você, um presente. Muitíssimo A gente é que agradece demais você Bom ter vindo. demais. A gente E vai volte. enriquecer muitas Voltarei. famílias com isso e a gente está feliz, tá bom? Sim. Boa sorte no seu Obrigada, trabalho. Virna. Obrigada. Muito obrigada. A Tchau. vocês, um beijo. Obrigada.